Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, numa conexão direta com Brasília, para conversar com o diretor do programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço. Olá, senhor Felipe, muito bom dia, obrigado por nos atender aqui na FM O Tempo. Muito bom dia, Guilherme, todos os ouvintes de O Tempo. A gente está à disposição aqui para conversar sobre essas novas iniciativas da retomada do programa Mais Médicos. Bom dia, Felipe, prazer receber você aqui na FM O Tempo. Bom dia também, Ricardo Correia, que está lá em Brasília, em nossa redação, ao lado do Felipe, participa com a gente também dessa entrevista. Bom dia, Thalita, bom dia, Guilherme, bom dia, doutor Felipe, muito obrigado aí por mais uma vez falar com a gente. Doutor Felipe, para começar, para tentar fazer uma comparação entre o que foi o programa Mais Médicos lançado nas outras gestões do Partido dos Trabalhadores e a que chega neste momento, para além da mudança apenas do perfil dos médicos, que outras mudanças há no programa que está sendo iniciado agora com essa abertura anunciada no início da semana? Olha, Guilherme, o Mais Médicos foi lançado em 2013 e no ano de 2015 ele chegou a ter mais de 18 mil profissionais, atuando em mais de 4 mil municípios. Ao longo do tempo isso foi sendo descaracterizado, o programa foi perdendo força, inclusive do ponto de vista das estratégias de formação que foram apresentadas no seu início. E em 2022 o Mais Médicos chegou com o menor número de participantes. Ao mesmo tempo que chegou a ter 18 mil em 2015, tinha menos de 13 mil médicos em 2022. Então, retomamos o programa nesse momento exatamente porque os municípios seguem com a necessidade desse profissional. Constatamos mais de 4 mil equipes sem profissionais, médicos, eram equipes que estavam com os outros trabalhadores, mas não tinham um médico, e entendemos que é necessário, além de retomar, recompor essas equipes, incentivar que esses profissionais possam permanecer por mais tempo. E é nesse sentido que essa retomada traz incentivos do ponto de vista, por exemplo, de um recurso para fixação, traz uma diversificação das ofertas formativas, traz também a possibilidade de complementação da bolsa no período de licença maternidade. Então estudamos o comportamento, a participação dos médicos no programa ao longo de todo esse tempo e vimos que era necessário mais algumas ações para incentivá-los a permanecer nessas regiões que historicamente não têm o profissional médico. Com o programa, durante um tempo, passaram a contar, durante alguns anos contaram com esse profissional, mas nos últimos anos voltaram a ficar desassistidas e por isso que é tão importante essa retomada do programa Mais Médicos. Para além desses pontos que o senhor trouxe, Felipe, a gente fala de 6 mil vagas, em Minas 371 profissionais, né? Se não está fugindo o número correto aqui. Mas como foi essa decisão do Ministério da Saúde para saber em qual estado, qual região, qual cidade esse profissional seria destinado? Como foi feita essa divisão? Thalita, a gente observou esse comportamento ao longo dos anos, incluindo esse período em que o programa teve o maior número de médicos, chegou a ter 18.240, e com base nisso fomos analisar as vagas que estavam em aberto do programa, aquelas equipes que contavam com o profissional de programas de provimento do Ministério da Saúde, mas que estavam sem esse médico. Então, a partir desse cálculo, consultamos os municípios para verificar se ainda havia essa necessidade e, para nossa felicidade, tivemos uma enorme adesão. 99% dos municípios confirmaram que ainda havia essa necessidade e é por isso que a gente chega a esse número aí de mais de 350 vagas nos municípios do estado de Minas Gerais, exatamente porque são vagas que estavam em aberto do programa, que estavam precisando ser recompostas. Esse é um edital que também tem uma ampliação de vagas no âmbito da Amazônia Legal, nas cidades de muito alta vulnerabilidade, e nos próximos dias lançaremos também um edital para que os municípios possam também, além de confirmar esse procedimento que já houve de confirmar as vagas que estavam em aberto, para que os municípios possam manifestar também a sua necessidade de ampliação do programa Mais Médicos. Então, algum
município que não tenha aderido em outro momento no programa, que queira aderir nesse momento, vai poder manifestar essa necessidade de ampliação, e com isso a gente busca recompor o programa nas 18 mil vagas nesse primeiro semestre e ampliar ao longo do segundo semestre para 28 mil médicos participando do programa. Isso representa uma cobertura de 96 milhões de brasileiros e um acesso ao SUS, um acesso à atenção primária à saúde que é tão necessária para a população brasileira. Agora, doutor, a primeira versão do programa ficou muito marcada por conta daquela discussão sobre a utilização de médicos cubanos a partir do convênio com a UPAS. Esse novo modelo não tem esse convênio e tem aí uma prioridade para médicos brasileiros. Como é que está a relação com a classe médica? Como é que a classe médica está recebendo essa nova versão do programa? Ricardo, uma das vantagens ou das características mais importantes do programa é que ele é muito diversificado. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não basta só uma estratégia para conseguir prover profissionais. Então, o programa ele traz a perspectiva do provimento, mas ele sempre trabalhou muito a questão da formação, trazendo, por exemplo, a expansão de cursos de medicina. Então, no momento que o programa trouxe essa interiorização de vagas, é a partir de 2015 que pela primeira vez a gente tem mais vagas de cursos de medicina no interior do que nas capitais do Brasil. E esses cursos já estão formando profissionais, já houve o tempo, inclusive, para eles cursarem uma residência. Então, temos a expectativa que, com base nisso, haja uma maior participação de profissionais brasileiros. Mas a questão da participação de médicos estrangeiros sempre foi uma iniciativa de diversos países. Você vê que o Brasil tem em torno de 4% de médicos formados em outros países. Esse número na Inglaterra chega a 33%, na Austrália 32%, nos Estados Unidos a 25%. Então contamos com isso também como uma diversificação do programa. Aquelas vagas que não forem ocupadas pelos profissionais com registro no Brasil, formados pelo Brasil, serão ofertadas para brasileiros formados no exterior e, se necessário, para estrangeiros. E estamos dialogando isso com as entidades médicas no sentido de entender essa grande estratégia de formação e de que são iniciativas semelhantes ao que diversos países no mundo têm desenvolvido, exatamente pela possibilidade de prover médicos em regiões mais remotas, em áreas rurais, em periferias de grandes cidades, e por isso que a gente tem dialogado com as entidades, destacando a importância de formação que esse programa representa. A gente tem visto, doutor Felipe, numa discussão relacionada ao piso nacional da enfermagem, muitas prefeituras dos municípios, em especial aqueles que dependem ou somente do ICMS ou somente de fundo de participação dos municípios, alegarem que tem poucas condições para manter ou para pagar a remuneração desses profissionais. No caso dos mais médicos, dessa versão, como é que fica a composição salarial? O município precisa pagar que parcela ou o governo federal fará todo o pagamento? Como é que está esse ajuste para os municípios? Nessa etapa do Mais Médicos, até a gente atingir 18 mil profissionais, o pagamento é todo realizado pelo governo federal. Além da bolsa do profissional que participa desse programa de educação pelo trabalho, também tem uma ajuda de custo para aqueles médicos que mudam de cidade em virtude do programa, e tem também uma especialização que o profissional desenvolve e que também é do orçamento do governo federal. O que tem do orçamento dos municípios é algo desde a constituição do programa, que é o auxílio moradia, caso o médico tenha se mudado de cidade, e o auxílio alimentação, que fica num valor em torno de R$700. Então, exatamente por entender que essas são áreas de muito alta vulnerabilidade, de bastante vulnerabilidade, e são regiões e localidades de difícil provimento de médicos, essa é uma modalidade que tem boa parte do orçamento, em torno de 90% do orçamento do que é pago ao profissional através do governo federal. Para a modalidade em que vai ocorrer a ampliação de vagas, aí a gente vai trabalhar num formato com contrapartida dos municípios. Então, vai ter um papel dos municípios com relação à bolsa do profissional, e o Ministério da Saúde vai manter a questão da especialização, da ajuda de custo, mas nessa etapa do programa, para as 371 vagas de Minas Gerais, quase a totalidade do orçamento é do governo federal. Felipe, agora...
Desculpa, Ricardo, mas presidente Lula esteve no Japão, né? E o país anunciou um investimento de 1 bilhão para o setor da saúde do Brasil. Ainda não havia sido divulgado como que seria essa linha de crédito, essa concessão e para o que seria destinado. O senhor pode trazer informações para a gente? Já há uma destinação, já há uma decisão em relação a este valor? Olha, Thalita, a viagem do presidente Lula foi recente e a gente está com uma parte importante da equipe dirigente do Ministério da Saúde em Genebra, porque está acontecendo a Assembleia Mundial de Saúde da Organização Mundial de Saúde. Então, inclusive, lá há uma oportunidade de encontro com a delegação do Japão para que a gente possa entender melhor qual que é a proposta, qual que é a possibilidade, mas certamente, estando dentro das diretrizes da política de saúde do Brasil, a gente entende que cooperações internacionais podem auxiliar no desenvolvimento do nosso sistema público de saúde, que é um sistema referência para o mundo. O Sistema Único de Saúde é referência na vacinação, é referência na atenção primária à saúde, é referência no provimento de médicos, e assim que a gente tiver mais informações então dessa proposta, a gente vai estar aprofundando e divulgando sobre ela. Agora, doutor, a gente, quando fala das consequências, dos efeitos, né, de uma melhor atenção primária à saúde nesses municípios mais distantes, nós estamos falando basicamente de quais efeitos, assim, qual é o efeito imediato para essas populações? O efeito imediato do programa Mais Médicos, já temos quase 10 anos do programa e são mais de 120 estudos desenvolvidos por universidades nacionais e internacionais. O efeito imediato é ampliar o acesso. É aquela situação em que a pessoa procura a unidade básica de saúde, até então a única resposta que tinha era não tem médico, e passa a ter o médico. Então, esse primeiro acesso, esse primeiro contato é um efeito imediato do programa que é importante para a atenção primária. Mas eu gostaria de destacar outros 2 efeitos que foram constatados ao longo dos anos por estudos robustos que foram desenvolvidos com boas evidências científicas. Um segundo efeito diz respeito a diminuir a internação hospitalar. Então, na medida que você cuida da pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem um problema respiratório na atenção primária à saúde, você evita que esse problema agrave, ou você pode inclusive fazer com que esse problema tenha uma boa melhora, e com base nisso a pessoa não tem mais a necessidade de procurar uma internação hospitalar. Essa redução em algumas cidades foi mais de 50% em virtude do programa Mais Médicos. E um efeito que pudemos constatar nos últimos anos, porque precisam de estudos com mais tempo, foi de queda da mortalidade infantil. O Brasil tinha uma tendência de queda da mortalidade infantil até 2020. Depois isso estabilizou e até há uma tendência em alguns momentos de alta da mortalidade infantil, mas nas cidades que tem uma presença maior do programa, a mortalidade infantil segue uma tendência ainda mais descendente. Algumas cidades, principalmente aquelas mais vulneráveis, chegaram a ter mais de 25% de queda na mortalidade infantil. Então tá bem colocado que tem o profissional médico numa equipe de atenção primária à saúde, que tem todos os profissionais que a compõem. Esse profissional, seja de registro no Brasil, seja de procedência no exterior, mas acompanhado por todas as normativas, todas as questões do programa, eles trazem uma diferença, eles conseguem produzir bons resultados, e é isso que a gente precisa em termos de política pública de saúde. Passamos recentemente por períodos bastante críticos da pandemia, então o programa vem fortalecer de uma forma significativa o SUS. A minha pergunta, inclusive, já que o senhor mencionou pandemia, doutor Felipe, é do ponto de vista desse rescaldo orçamentário. A gente está vendo o governo nesse momento fazer uma discussão para colocar um arcabouço a ser votado no Congresso Nacional. Queria saber do ponto de vista de recursos disponíveis para essa expansão inicial, para essa primeira etapa mencionada pelo senhor, parece evidentemente haver recursos para isso, mas tem algum rescaldo ainda de pandemia, de ausência de recursos ou de uma dificuldade para alocar o recurso para a segunda fase ou para a segunda etapa desse programa Mais Médicos? Olha, Guilherme, o programa Mais Médicos no governo anterior, no ano passado, sofreu um corte orçamentário da casa de 900 milhões. Isso fez, por exemplo, com que editais do programa que haviam sido lançados ano passado foram suspensos esses editais. O que isso ocasionou? Havia um edital lançado no ano passado com 150 vagas para a área indígena. Os profissionais do programa já poderiam ter chegado desde setembro do ano passado nessas áreas, mas como houve o corte orçamentário, isso não foi possível. Com a PEC da transição, logo no início do nosso governo, foi possível recompor esse orçamento. Então, hoje temos orçamento conforme a necessidade, conforme o que o programa
determina para ocupar então essas 28 mil vagas esperadas, né, que vão ser desenvolvidas até o final do ano. Então, do ponto de vista do orçamento de 2023, temos já essa disponibilidade. Inclusive, com isso foi possível reaproveitar o edital do ano passado e já estamos enviando 150 médicos para essas áreas indígenas. Já chegaram 14 médicos para a área do distrito indígena Yanomami, que passa por uma crise bastante grave. Então, do ponto de vista do programa Mais Médicos, foi possível recompor esse orçamento, mas a gente sempre tem dialogado e o presidente Lula tem colocado como a saúde é um investimento que é fundamental. Então, é importante fortalecer o sistema público de saúde e a gente tem acompanhado essa discussão orçamentária nesse sentido, mas do ponto de vista do Mais Médicos já temos o orçamento para viabilizar as vagas planejadas no ano de 2023. E do ponto de vista da vacina, doutor, como que está a questão da vacinação no país? Há o envio do Ministério da Saúde em dia para as prefeituras, os estados, as cidades, né? Claro que os estados que fazem esses repasses às cidades, aos municípios, que corresponde a cada estado ali. Mas como que está hoje a situação de vacinação no país em comparação com os últimos meses? A gente teve uma queda importante de cobertura vacinal nos últimos anos, que inclusive levou à possibilidade de reaparecimento de doenças que haviam sido erradicadas. A poliomielite tem sido a grande preocupação, a paralisia infantil, pela detecção de casos em países vizinhos e, portanto, pela possibilidade de ingressar no Brasil. Então, estamos acompanhando de forma bastante atenta, monitorando e tomando as ações necessárias quanto a essas questões. E do ponto de vista de disponibilidade de vacinas, há uma disponibilidade, há um envio para os estados e municípios, entendendo os tempos que são necessários. O Programa Nacional de Imunização, ele tem uma capilaridade muito grande, mas à medida que nos últimos anos foi enfrentando dificuldades do ponto de vista, inclusive, da prioridade que era dada a esse programa, e hoje, no nosso governo, o Programa Nacional de Imunizações, ele é uma prioridade, ele passa a também voltar a ter uma discussão junto com a população brasileira sobre a importância de aderir a essa atitude de vacinar, o quanto isso representa uma ação de saúde importante. Por mais que as pessoas não ouçam mais falar em casos de paralisia infantil, certamente a repercussão de voltar a ter casos nessa área seria bastante preocupante. A gente sabe que só foi por causa das vacinas que foi possível controlar a pandemia, foi possível voltarmos a ter uma convivência em virtude das vacinas. Então a gente tem disponibilizado as vacinas, tem monitorado essa situação e a gente tem contado fortemente com essa adesão que os estados e municípios têm de viabilizar o Programa Nacional de Imunizações, mas a gente conta também com a adesão da população que acompanhe as informações que são com evidência científica para que possam aderir, e estamos dentro do calendário de campanhas. A gente tem acompanhado a cobertura que tem aumentado e a gente espera que isso siga acontecendo. Doutor, nas últimas gestões foi criado o Médicos pelo Brasil, né? Que inclusive em certo momento diziam que o objetivo seria substituir o Mais Médicos, né? Como é que esses dois programas convivem? O quão eles são diferentes ou complementares um do outro, ou a tendência é um se transformar no outro e virar uma coisa só? O Médicos pelo Brasil, ele foi anunciado em 2019 como um contraponto ao programa Mais Médicos, e naquela época os pesquisadores, quem acompanhava os programas já falava que não havia motivos para fazer qualquer tipo de dicotomia entre os programas. Apesar de ter sido criado em 2019, ele só foi efetivado em 2022, demorou quase 3 anos para implantar o Médicos pelo Brasil. E é por isso que a gente somente agora está conseguindo avaliar os primeiros resultados. Achamos que é uma estratégia que precisa ser mantida, estamos dando todo o suporte para os médicos que fazem parte do programa, mas encontramos algumas dificuldades, seja do ponto de vista da gestão do programa. Ele é gerido por uma agência de desenvolvimento da atenção primária que teve sua diretoria afastada por causa de uma série de denúncias de irregularidades que estão sendo avaliadas nesse momento pelos órgãos de controle, seja porque o programa ele teve dificuldade em prover médicos para as áreas mais vulneráveis.
Imagine que com um programa, 1/4 dos médicos que participam dele saíram de municípios mais pobres para municípios com menos dificuldade de prover profissionais. E ao mesmo tempo, aquelas vagas do programa Médicos pelo Brasil, que eram em áreas muito vulneráveis, elas não foram ocupadas e foram devolvidas da agência para o Ministério da Saúde. Então, a gente está avaliando o programa no sentido de manutenção, no sentido de ter estratégias diversificadas, mas toda política pública tem que pensar primeiro na necessidade de saúde da população, tem que pensar primeiro naqueles municípios que têm mais necessidade, e é nesse sentido que a gente tem adequado, junto com a estratégia do Mais Médicos, as iniciativas do Médicos pelo Brasil. Doutor Felipe, é claro que a questão mencionada pelo senhor das terras Yanomami e da situação é a mais urgente. Mas eu queria saber, do ponto de vista de diagnóstico do governo federal, onde estão esses chamados vazios assistenciais e que demandam uma ação mais emergencial e mais urgente por parte do governo. Eles estão concentrados ainda, de fato, naquela realidade? São nos estados com menor IDH? São nas regiões que tem esse combo de menor IDH, menor assistência de tratamento de esgoto, de acesso à água tratada? Onde é que estão esses pontos exatamente? São essas localidades mesmo, Guilherme. A gente estuda junto com o índice de vulnerabilidade social, que é um índice do IPEA. E com base nesse índice, a gente também faz um cruzamento com as informações dos programas de provimento. Por exemplo, no edital que lançamos ontem, tem vagas em que os médicos vão ter incentivos importantes, seja do ponto de vista de ficar durante um período de 3 a 4 anos dentro do programa, seja para auxiliar no pagamento da dívida do FIES, que os médicos que tenham tido financiamento estudantil durante a graduação possam procurar a atenção primária. Então, para colocar os incentivos nessas localidades, estudamos aquelas de muito alta vulnerabilidade e aquelas que nos últimos anos tiveram as vagas ofertadas em programas de provimento, como esse exemplo que eu coloquei do Médicos pelo Brasil, que foi ofertada aquela vaga, mas aquela vaga não foi ocupada. Então, para isso a gente combina os incentivos desse momento no programa. Então, os médicos que permanecerem nessas localidades vão ter aí um recurso após 13, principalmente após 4 anos, em média de 100 mil, para que eles possam então estar se fixando nessas localidades. Tem a própria questão da oportunidade do médico estar cursando um mestrado também. Então, os primeiros anos do programa, ele faz uma especialização em medicina de família e comunidade, porque é uma estratégia fundamental para a formação dos especialistas que a atenção primária à saúde precisa, mas também ele vai ter a possibilidade de estar cursando um mestrado em saúde da família. E além disso, o período em que a médica estiver de licença maternidade, o Ministério da Saúde vai complementar a bolsa para que chegue no mesmo valor que ela recebe ao longo do programa. Então, é uma combinação de incentivos que estão em consonância com as recomendações internacionais e com as análises nacionais do programa, que nos leva a crer que vai ter uma grande participação de médicos com registro no Brasil, formados no Brasil, e que poderão se inscrever a partir de sexta-feira. O edital já está disponível e eles poderão se inscrever a partir de sexta-feira através do maismedicos.gov.br.